Olá, galera do Freestyle Wi-Fi. Galera, hoje nós vamos falar e eu tenho um agradecimento muito legal. Eu estou muito satisfeito que nós atingimos 1K, galera. Esse vídeo não é especial de 1K, mas eu tenho muito a agradecer aos inscritos, principalmente aqueles que nos atenderam o nosso pedido para inscrever no canal gentilmente. Galera, hoje o assunto é bastante interessante sobre robôs e humanos. Para que um agente artificial assuma um papel verdadeiro e estabeleça relações significativas com o ser humano, ele precisa de um perfil psicológico, cultural, social, emocional. Os métodos atuais de machine learning, aprendizado de máquina, não permite tal desenvolvimento. Os robôs de amanhã serão nossos humildes assistentes, nada além. Galera, vivemos em um tempo que robôs podem limpar nossas casas, dirigir nossos veículos, desativar bombas, oferecer próteses de membros, ajudar em procedimentos cirúrgicos, fabricar produtos, entreter, ensinar e surpreender. Assim como smartphones e redes sociais oferecem uma conectividade muito além de qualquer coisa que poderíamos imaginar. Galera, principalmente os robôs estão começando a demonstrar capacidade física, inteligência artificial e habilidades conectivas muito acima de nossas expectativas. Juntas, essas tecnologias podem ser aproveitadas para ajudar a resolver desafios importantes, como o envelhecimento da sociedade, ameaças ambientais e conflitos mundiais. Como será o dia a dia de nossas vidas nesse futuro não tão distante? A ficção científica tem explorado essa possibilidade por séculos. Provavelmente, nossas vidas serão ainda mais longas, com órgãos sintéticos para substituir parte defeituosa de nossos corpos. Intervenção médicas nanométricas que permitem o direcionamento preciso de doenças genéticas, além de veículos autônomos que podem reduzir as fatalidades no trânsito. Nossas ocupações mudarão drasticamente. Alguns trabalhos deixarão de existir e novos ofícios surgirão. Galera, eu sempre falo aqui que desde o começo da humanidade, nós sempre tivemos medo do novo, medo da transformação. Mas esse vídeo é justamente para tirar esse medo, esse terror da tecnologia, da transformação para vocês. Fica com a gente até o final que vocês vão entender o porquê. Galera, como eu falei, alguns trabalhos deixarão de existir e novos ofícios surgirão. Por exemplo, na área de desenvolvimento de aplicativos e serviços de robô para serem disponibilizados em plataformas de robôs em nossa casa. A maneira como nossa educação se desenvolve também mudará radicalmente. Nossos sentidos e cérebros poderão ser artificialmente melhorados e nossa habilidade de refletir sobre novos conhecimentos adquiridos da análise automatizada de grandes quantidades de dados irá demandar uma maneira diferente do tratamento da informação nas escolas. Mas como nos relacionaremos uns com os outros em uma civilização que inclui robôs? De qual maneira vamos encontrar uns aos outros, manter relacionamento e criar nossos filhos? Em que medida os robôs e os humanos irão se misturar? Muitos de nós perguntam se a inteligência artificial se tornará tão inteligente e capaz da comunicação humana
a ponto de serem apagados os limites entre os seres humanos e os seres artificiais. Se é possível se comunicar de maneira natural, construir uma interação significativa com um agente artificial ao longo do tempo, ainda existirá uma divisão nas relações que temos com as pessoas e com a tecnologia. Além disso, o que significará ser humano, uma vez que nossos corpos e mentes humanas serão melhorados e a inteligência artificial e a robótica? Truques inteligentes sobre a perspectiva da engenharia. Tais capacidades avançadas ainda estão muito distantes. Olha o que eu falei, olha desde o começo lá que eu falei para não temer a tecnologia. Muitos obstáculos devem ser superados. Por enquanto, robôs e computadores são completamente dependentes de uma fonte de energia. Como demanda muita eletricidade, esse fator complica a integração de elementos robóticos com o tecido orgânico humano. Outro obstáculo é a complexidade da comunicação humana, apesar de uma conversa pontual em linguagem natural e em um contexto específico com um robô. Pode parecer realista, envolver pessoas de modo verbal, não verbal por diversas conversas e contexto. Bom, é uma questão bem diferente. Galera, por exemplo, quando você liga para um agente artificial, quando eu estou falando de um agente artificial, quando a gente liga num telemarketing, por exemplo, a gente é atendido lá por um robô, não por uma pessoa humana, mas por uma inteligência artificial. É nesse sentido que eu estou falando, tá ok, galera? Bom, exemplo disso, de achados e perdidos em um aeroporto, por exemplo, uma conversa satisfatória é possível, porque há apenas um número limitado de objetos por parte de quem faz a ligação. No entanto, ao criar uma relação mais ampla, por exemplo, com um robô de estimação, um modelo muito mais complexo de ser desenvolvido, o robô precisará ter objetivos internos e uma memória extensa para relacionar experiências em diversos contextos e precisará desenvolver tais capacidades ao longo do tempo. Por meio de truques inteligentes, um robô de estimação pode parecer mais inteligente e capaz do que realmente é ao introduzir comportamentos variados que o fazem parecer interessante por mais tempo. Por exemplo, a pessoa tem a tendência de racionalizar de maneira humana o comportamento dos robôs. Também fazemos isso com os animais, com os nossos cachorrinhos, com os nossos pássaros, enfim, galera. No entanto, para sustentar uma relação significativa que se aprofunda e evolui com o tempo, será necessária a criação de uma extensa vida interior artificial. Enfim, como as máquinas aprendem então, pessoal? Vamos falar disso agora. Um grande obstáculo na criação dessa rica vida interior artificial é a maneira com que as máquinas aprendem. A técnica de machine learning, aprendizagem automática ou aprendizagem de máquina, tem como base os exemplos. Alimentamos o computador com exemplos do fenômeno que gostaríamos que ele entendesse. Por exemplo, quando as pessoas se sentem confortáveis ao ensinar uma máquina a conhecer esse fenômeno, são oferecidos a ela dados de pessoas com estado confortável. Isso pode acontecer por meio de imagens, vídeos, discurso, batimentos cardíacos, postagens nas redes sociais, etc. Quando armazenamos vídeos em um computador, a máquina os rotula com informações sobre o quanto as pessoas estão confortáveis com eles. Isso pode ser feito apenas por especialistas em psicologia ou em cultura local.
Galera, o computador utiliza a técnica de machine learning para raciocinar a partir desses vídeos rotulados e para identificar características importantes que estão relacionados à condição de se sentir confortável. Isso pode ser a postura corporal da pessoa, o tom da sua voz, etc. Galera, uma vez que a máquina tenha identificado que as características que prevêem o conforto, o algoritmo resultante pode ser treinado e melhorado ao utilizar conjuntos diferentes de vídeos. Por fim, o algoritmo se torna sólido e um computador com uma câmera pode reconhecer o sentimento de uma pessoa em alta precisão ou até com precisão de 100% exatamente. Galerinha, agora que entendemos superficialmente como as máquinas aprendem, por isso seria um obstáculo na criação de uma vida interior convincente para um agente artificial, de forma que ele desenvolva uma perfeita integração com os seres humanos. Galera, para um perfil sintético, complexo, de modo a desenvolver um agente artificial que possa ter uma relação contínua por um longo período com uma pessoa, é necessário que este tenha personalidade e comportamentos convincentes. Entenda, galera, a pessoa e a situação em ambos estão bem como o histórico de sua comunicação. Mais importante que isso, é necessário que o agente mantenha a comunicação ativa por meio de uma variedade de tópicos e situações. É possível criar um agente convincente? Bom, como a Alexa da Amazon ou a Siri da Apple, com quem é possível falar em linguagem natural e ter uma interação significativa em um contexto específico de utilização, assim como ajustar o despertador, criar uma nota, desligar o aquecimento, etc. Tá ok, pessoal? A gente está falando aí de internet das coisas, IoT já, tá ok? Bom, é um exemplo. No entanto, mesmo em um contexto de utilização, a comunicação se quebra com facilidade. O agente é capaz de encontrar respostas aceitáveis para uma grande variedade de questões e comentários, mas não é capaz de sustentar uma discussão de 1 hora sobre um tema complexo, por exemplo. Quando os pais discutem sobre como reagir ao filho por não estar se esforçando na escola, a conversa é bastante rica. Eles consideram no diálogo seu entendimento sobre a criança, além de sua própria personalidade, emoções, história, histórico, socioeconômico e cultural, psicologia, composição genética, hábitos comportamentais, entendimento de mundo. Galera, para que um agente artificial exerça um papel social significativo e desenvolvesse um relacionamento real com uma pessoa, ele precisaria possuir um perfil psicológico, tá ok? Cultural, social, emocional, sintético. Além disso, ele precisaria aprender, na verdade, com o tempo, sobre como se sentir e responder a situações de acordo com sua composição interna sintética. Galera, isso requer uma abordagem profundamente diferente da atual machine learning. É necessário um sistema inteligente artificialmente que se desenvolva de forma mais semelhante possível ao funcionamento do cérebro humano e que possa internacionalizar a riqueza das experiências humanas, as maneiras elaboradas com que as pessoas se comunicam,
uma com as outras e entendem o mundo são um processo inimaginável, complexo para ser sintetizado. Os modelos de inteligência artificial inimaginados e disponíveis atualmente são inspirados no cérebro humano ou têm elementos de como o cérebro funciona, mas ainda não são modelos aplausíveis do cérebro humano. Entenda isso. Bom, nós vemos que a inteligência artificial tem alcançado feitos incríveis, como ler a internet inteira, vencer um jogo Go, um jogo de tabuleiro chinês antigo, ou comandar uma fábrica totalmente automatizada. No entanto, assim como o físico inglês Stephen Hawking, infelizmente, né, galera, falecido 1942 a 2018, disse que havia apenas arranhado a superfície do entendimento do universo. A inteligência artificial está ainda meramente arranhando a superfície do entendimento da inteligência humana. Galera, lembra que eu falei no começo do vídeo aquele medo de transformação que o ser humano tem das coisas, da mudança, do novo? Galera, não se preocupe, olha o que eu vou falar agora. E isso não acontecerá do dia para a noite. Fiquem tranquilos, tá ok? Robôs e sistemas inteligentes artificialmente poderão nos oferecer habilidades exclusivas para apoiar e melhorar tomadas de decisão e entender situações de maneira de agir. Robôs poderão contribuir ou fazer nosso trabalho de maneira autônoma. Talvez a robótica irá totalmente se integrar fisicamente aos nossos corpos humanos, uma vez que diversos desafios forem superados. Além disso, iremos nos relacionar com agentes artificiais, assim como fazemos com os humanos. Ao nos comunicarmos por meio de uma linguagem natural, ao observarmos seus comportamentos e ao entendermos suas intenções, no entanto, de modo a sustentar um relacionamento significativo com diálogos e rituais que se aprofundam e evoluem ao longo do tempo no rico contexto da vida diária, como é o caso entre as pessoas. Uma vida interior artificial extensa precisará ser criada. Bom, galera, é improvável que agentes artificiais e pessoas possam ser totalmente integrados enquanto estiver apenas replicando ou ultrapassando algumas das funções da inteligência humana, em vez da inteligência humana completa e posicionada no rico contexto da nossa vida diária. Galera, como eu sempre falo, esse vídeo foi feito para você que teme a evolução da inteligência artificial, da computação, do processamento de dados, achando que isso vai tomar o seu emprego. Galera, pensa que nada nessa vida é perdido, tudo se transforma. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Galera, se hoje você faz um trabalho manualmente, amanhã ou depois se cria uma máquina para que substitua esse tipo de serviço. Esse serviço que era feito manualmente passa a ser feito por uma máquina. É só isso, galera. É por isso que você tem que estar atento no contexto do que está acontecendo com a tecnologia, para você estar mais antenado e também acompanhar essa transformação, aprender a sair daquele serviço manual e aprender a operar a máquina. É disso que se trata esse vídeo, tá ok, pessoal? Galera, como sempre, gratidão e aquele abraço.